Bom, meu boa tarde a todos. É uma satisfação poder representar o Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional aqui neste importante seminário promovido pela Fiocruz, né, e agradeço a participação em nome do nosso ministro Valdez Góes. Eu vou falar um pouquinho sobre a inovação em medicamentos, da biodiversidade no desenvolvimento regional, como essa é uma oportunidade única que se coloca para os biomas brasileiros, para o desenvolvimento regional, muito em função do momento atual que o Brasil vive, né, de valorizar a sua política industrial, valorizar o desenvolvimento regional, e devemos aproveitar essas oportunidades nas nossas políticas públicas. A minha fala vai no sentido de como as políticas públicas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional têm buscado olhar para os ativos da biodiversidade como grandes molas propulsoras do desenvolvimento regional, né, como grandes molas propulsoras da inclusão socioprodutiva e também da alavancagem produtiva de segmentos de produtores que estão nas nossas regiões prioritárias. E falando um pouquinho agora sobre o contexto estratégico, né, que o mundo vive, que o Brasil vive, sofre seus rebatimentos, é importante mencionar, né, que com a expansão dos países emergentes como Índia e China, né, que tem demandado muito das nossas commodities, né, e que tem também ultra especializado a sua indústria, né, isso tem gerado um desafio para o caso brasileiro, né, que é no sentido da gente conseguir alavancar o nosso parque industrial, a nossa indústria em bases inovadoras de sustentabilidade, mesmo considerando que é uma pressão, principalmente vinda do mercado de consumo desses países asiáticos, no sentido de uma especialização regressiva, para que a gente continue ancorando, né, a nossa economia, né, na produção de larga escala e nas nossas commodities agrícolas e minerais, né. Se por um lado isso representa um desafio, por outro, existem janelas de oportunidade bastante interessantes que advêm da própria economia de conhecimento, que é um paradigma global, né, onde as regiões que dispõem de ativos, né, ligados ao conhecimento científico, tecnológico, elas acabam gerando vantagens, né, em relação às demais. Muitas regiões com parques industriais tradicionais vêm perdendo espaço na economia nacional, em função da necessidade de ancorar, né, toda a sua produção em bases de maior conhecimento, seja o conhecimento científico, produzido nos seios das universidades, institutos de pesquisa e de ciência e tecnologia, como também o conhecimento tradicional, que é aquele ancestral, né, que muito presente nas nossas regiões prioritárias da política regional, que são os oriundos das comunidades tradicionais, dos povos originários, né, dos produtores que estão nessas regiões, né. Então isso cria janelas de oportunidade bastante interessantes para o desenvolvimento da nossa bioeconomia, para o desenvolvimento dos ativos e dos produtos oriundos de ativos da biodiversidade, especialmente fármacos fitoterápicos, né, toda uma gama de alimentos funcionais, né, que aproveitam aí o que os biomas podem oferecer de oportunidade para o desenvolvimento econômico. E o paradigma da sustentabilidade, né? Esse é uma outra janela de oportunidade muito boa que o Brasil vem vivendo, né? Já que o mundo já não aceita um padrão de desenvolvimento que não seja ancorado na sustentabilidade, os produtos eles acabam angariando maior valor agregado em função, né, do paradigma da sustentabilidade, da economia verde, dos orgânicos, né, de uma produção que seja ancorada em bases de sustentabilidade, sem degradar o ambiente e também aproveitando que os ativos na sua forma eh, mais pura, na sua forma mais genuína, né? Então isso cria janelas de oportunidade muito interessantes, tanto nas energias renováveis como também na bioeconomia, né? E as regiões norte, nordeste, centro-oeste, né? Os biomas, né? Eles acabam sendo incorporados nas nossas análises de desenvolvimento regional, dos nossos indicadores, como também critérios e como também pontos de partida para que se analise o território a partir de suas vocações. Então, é muito interessante a gente ver o momento que o Brasil vive, as janelas de oportunidade que surgem a partir desses importantes paradigmas que eu mencionei, e como a nossa bioeconomia ela pode ser alavancada a partir de então.
E é aí que entra uma oportunidade muito boa para o desenvolvimento regional. A gente está na terceira versão da política regional, né? O decreto 11.962 ele foi publicado no começo desse ano, e a PNDR, né, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ela olha exatamente para as questões regionais do Brasil e de como a gente consegue ancorar os nossos processos de desenvolvimento, seja numa rede de cidades mais equilibrada, seja buscando agregação de valor na área de produção de commodities, seja tratando daquelas regiões que vêm perdendo população, tendo perdas demográficas em função do esgotamento de padrão de modelos econômicos que precisam agora de uma reconversão, e também a convergência, que é o objetivo mais tradicional, né, de uma política de desenvolvimento regional, que busca equilibrar os índices de desenvolvimento, os indicadores de desenvolvimento entre as regiões brasileiras, né? Então, esse processo de retomada das políticas de base territorial, de base regional, né, no nosso ciclo de governo, ele é muito favorável, né, para o desenvolvimento da bioeconomia, do desenvolvimento das inovações, e como a cadeia dos medicamentos, fármacos, fitoterápicos, né, ela pode ser alavancada. E aí que a gente também vive um momento muito favorável, que é a política nova Indústria Brasil, né, a reativação da política industrial brasileira, os estímulos ao setor produtivo industrial, e como a agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde, ela dialoga tanto com as potencialidades regionais, quanto com as possibilidades da gente ter um processo de agregação de valor genuinamente nacional nessa cadeia, né? É importante a gente desenvolver conteúdos regionais, a gente também, os nossos instrumentos, especialmente os de financiamento, eles serem customizados para atender essa demanda, né? E que o próprio SUS já é um grande demandante do setor, né? O SUS, ele importa boa parte de seus insumos, e existe uma oportunidade muito boa com a política industrial brasileira da gente conseguir produzir esses insumos para o próprio SUS, né, que é um grande demandante, além de alimentar, né, grandes estruturas industriais, né, que existem hoje e que estão se solidificando, se consolidando nas regiões. Vide a Hemobras, né, em Goiânia, no Nordeste, a própria Bahia Farma, o complexo de Anápolis farmacêutico, em Manaus também um complexo farmacêutico, no Nordeste Setentrional, na região do Cajubá, também um importante polo, né, um importante complexo, né, que pode, em Rondônia também, que podem também ser alavancados como oportunidade de desenvolvimento regional a partir da produção dos fármacos e dos fitoterápicos, e de toda uma gama de alimentos ligados, e medicamentos, né, ligados aos ativos da biodiversidade. E é importante a gente dizer que a gente também vive num momento muito favorável, que é a grande capilaridade das nossas instituições de ensino superior, né, como em universidades, institutos federais, os ICTs, né, existe uma plataforma de geração de conhecimento científico, né, a própria Fiocruz aí com um trabalho belíssimo, uma capilaridade também bastante interessante, né, que nos auxilia nesse processo de geração do conhecimento científico, e de valorização das potencialidades regionais. Então, é importante também o trabalho com os ecossistemas de inovação, os ambientes de ecossistemas de inovação, envolvendo também as startups, né, e nos parques tecnológicos, como angariar e como aproveitar, né, a força criativa da nossa juventude, especialmente para a geração de novas oportunidades para o setor. E é aí que vem o desenvolvimento, né, dos ecossistemas regionais de inovação, a estratégia da tríplice hélice, né, envolvendo o governo no seu grande papel que tem de regulador, de regulamentação, com os incentivos, com financiamento, né, o fomento, o crédito, a provisão infraestrutural, e o PAC ele vem cada vez mais consolidar a estrutura de base territorial, infraestrutural de base, que permita com que processos produtivos mais densos, intensivos em conhecimento, cada vez mais conectados com o mundo, eles possam ser fortalecidos nas regiões prioritárias da PNDR, né, que são o Nordeste, a Amazônia, o Centro-Oeste, a faixa de fronteira, o semiárido, né, numa outra escala as RIDs, subregionalmente no Sul e Sudeste. Então, é importante olhar a oportunidade advinda da promoção dos ecossistemas de inovação, envolvendo o governo, a academia,
né, as empresas, né, e aí os hubs, parques tecnológicos, Open Labs, startups, eles se mostram aí como ambientes muito favoráveis, né, para a promoção, né, dos fármacos e dos fitoterápicos, dos medicamentos aí, através de inovações, né? E o que é inovação? Né? A tecnologia com investimento que gera novos produtos, novos serviços, novos negócios com mais produtividade, mais competitividade, mais emprego e renda e mais inclusão produtiva, que é o que a gente espera, né, na nossa estratégia, nas nossas estratégias de desenvolvimento produtivo, que tem a PNDR como seu fio condutor. E aí, falando um pouquinho dos nossos programas, né, de desenvolvimento produtivo, eu trago aqui duas iniciativas, duas estratégias. A primeira, a Rotas de Integração Nacional, né, que trabalha desde a modernização de setores tradicionais, fortalecimento dos setores de base tecnológica. Hoje, trabalhamos com 13 setores produtivos, né, aqui a gente mencionou 11, mas agora já tem a Rota da Avicultura Caipira e a Rota da Mandioca, e a Rota da Biodiversidade, ela é o carro-chefe no sentido da gente promover, né, a inovação por meio dos medicamentos voltados ao desenvolvimento regional, né. A gente tem alguns critérios para selecionar polos territoriais com governança territorial e também definição de uma carteira de projetos, que é o potencial da inclusão produtiva, a representatividade regional desse setor produtivo, a sustentabilidade ambiental, o potencial de crescimento, há uma atividade intensiva em emprego, um potencial de aprofundamento tecnológico, de encadeamento produtivo e de convergência de iniciativas públicas e privadas. A rota que é da biodiversidade, que é o que eu vou especificar aqui, em função da temática desse seminário, ela traz tudo isso, né? Então, hoje a gente trabalha com uma grande capilaridade territorial no programa, e a Rota da Biodiversidade, ela é tão expressiva e tão potencialmente agregadora que, derivado dela, da Rota da Biodiversidade, a gente criou um outro programa que é chamado BioRégio, que eu vou apresentar para vocês. Então, hoje a gente tem a Rota da Biodiversidade no Amazonas, na Bahia, em Pernambuco, né, na Paraíba, né, e atuando também de forma crescente, linkada cada vez mais com o programa BioRegi e com as estratégias que a gente vem buscando estruturar aqui no Ministério da Integração, que colocam a bioeconomia como aí um carro-chefe de transição do modelo, inclusive, do modelo de desenvolvimento econômico da própria Amazônia, né? Isso tudo trabalhando um aprimoramento dos nossos fundos regionais, do nosso crédito ao setor produtivo, dos incentivos fiscais, de toda uma gama de infraestrutura de conexão que está sendo pensada, planejada, implementada nas regiões para atender essa crescente demanda. E aí, né, a cooperação institucional, a gente não poderia implementar essa rota se não houvesse a parceria com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, com a Redes Fito, né, de fitoterápicos, né, com o próprio GEF, Ministério do Meio Ambiente. Então, são parceiros-chave na alavancagem dessa rota, né, de base territorial, e que a gente também vem tendo uma parceria bastante frutífera com grandes projetos aí em andamento, né. A gente vem trabalhando, por exemplo, né, e aí quando a gente fala do potencial de agregação de valor que os medicamentos fitoterápicos eles têm, especialmente os fitoterápicos, né, a gente vê, por exemplo, o caso da erva baleeira, né, que é típica da Mata Atlântica, e como essa cadeia das plantas medicinais fitoterápicas elas agregam valor, né, é uma coisa impressionante. Essa erva ela tem uma ação terapêutica, anti-inflamatória, antiartrítica, analgésica e antisserogênica, né, e que a gente for ver, né, desde a produção primária, passando pelo processo de beneficiamento, agregação de valor, até a sua inserção, né, como medicamento do SUS, a gente vê que é uma agregação de valor muito grande, né, muito expressiva, né, de R$ 10 o quilo da erva fresca, passando por um beneficiamento intermediário, né, a gente já vai da erva seca, né, já vai para R$ 50 o quilo, isso tudo a partir do desenvolvimento tecnológico. Quando vai para um laboratório farmacêutico que se transforma em óleo essencial, a erva já fica a R$ 60, R$ 80 por 10 ml, né, da erva, e se ela se transforma já no creme, no aerosol, né, custa de 70, né, o creme, R$ 70, 60 gramas,
né, da erva, já um medicamento, e o aerosol, R$ 50, 75 gramas. Então, a gente vê que a agregação de valor, ela é inequívoca, né, e é importante a gente cada vez mais promover a necessária agregação de valor por meio dos laboratórios, com o envolvimento dos centros de bioeconomia, biotecnologia, com a escalar, né, fazer com que uma aproximação de mercado, e identificar as demandas que a gente tem no Brasil, fora dele, nas outras regiões, e a gente conseguir linkar essas duas pontas, né, entre a produção que é dada nas regiões e o mercado, né, para a gente conseguir, de fato, suprir os elos faltantes da cadeia produtiva. Aqui o exemplo, né, dessa produção no polo Aroeirinha, Mata Atlântica, polo Biriba, Mata Atlântica, na Bahia, né, a gente tem o polo Juá, Caatinga, também alguns projetos, né, em andamento, fóruns da Amazônia, né, a gente tem também o Centro de Bioeconomia e Biotecnologia, que está sendo implantado pelo MDR, também em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, que é o SEB Caatinga, isso tudo buscando linkar também com as grandes estruturas que existem hoje, como Farma Bahia, como Hemobras, né, linkando toda essa produção regional e intrarregional, né, com as estruturas, as grandes estruturas que existem nas capitais, né, e o SEB também trabalhando com a bioeconomia, biotecnologia médica e inovação, né, então é uma perspectiva muito boa que a gente tem com esse setor, e aqui falando um pouquinho do Biorrégio, né, linkando aí com a nova política industrial, o complexo econômico e industrial da saúde, o baixo carbono, né, trabalhando a cosmocêutica, homeopáticos, fitoterápicos, óleos essenciais. Esse também é um programa já mais focado, né, na aproximação com o mercado, né, e a gente também busca o envolvimento das comunidades tradicionais, ele está atuando também nas áreas prioritárias da PNDR, né, que é um programa que a gente valoriza tanto, que a gente criou um programa específico derivado da Rota de Biodiversidade, que é o Biorrégio, né? E a gente está trabalhando já com a identificação dos chamados territórios da bioeconomia. E até na faixa de fronteira, né, a gente entende que como o bioamazônia ele perpassa as fronteiras amazônicas, a bioeconomia ele pode ser esse elemento integrador da cooperação e da integração produtiva transfronteiriça, né? Então, por meio da fortalecimento das cidades gêmeas na faixa de fronteira, a gente também vem implantando centros de bioeconomia e biotecnologia, também no arco norte da faixa de fronteira, como esse elemento que permite tanto a alavancagem produtiva quanto valorização da biodiversidade, processos produtivos altamente sustentáveis, fortalecimento da centralidade das cidades gêmeas e processos de integração produtiva que a gente está fazendo do Brasil com os países vizinhos, né? Então, a gente vem trabalhando, no momento agora do Biorregio, a gente vem trabalhando o plano de ação, que é a identificação dos territórios prioritários e de suas vocações, seja com alimentos funcionais, biocosméticos, óleos essenciais, fitoterápicos, bioinsumos, identificação de mercados relevantes, então a gente está focalizando também no mercado potencial, de aquisição desses insumos e de promoção também dessa cadeia produtiva, né, e trabalhando com territórios da bioeconomia, pelo menos um por bioma para começo, né, identificando o potencial produtivo. Então, a gente está focado hoje com o Biorrégio, a gente conseguiu focar e já tem resultados e projetos em andamento na Amazônia e no Nordeste, e a gente pretende colocar o Biorrégio como um grande programa de estratégia para o desenvolvimento da faixa de fronteira, né? A gente também está atuando aí a partir de diversas dimensões que indicam a maturidade da cadeia produtiva para a gente investir, seja no recursos de capital humano, instituições presentes, aspectos culturais, infraestrutura, especialmente infraestrutura de conectividade, e mercado, existência de mercado. Então, a gente chegou nesses territórios, né, na faixa de fronteira, né, envolvendo o Amapá, Rondônia, Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, né, chegando também no Mato Grosso do Sul, aqui no semiárido, na região de Altamira, no Xingu, e a gente já tem esses territórios mapeados para começar a desenvolver o plano de ação e que passa desde do envolvimento dos diversos setores, academia, governo, setor privado, sociedade civil, investidores também,
entidades filantrópicas, mobilizando os instrumentos de financiamento, e definição de empresas ou rede de empreendedorismo investidor, associação cooperativa local que possa fazer a integração e atuação no território para que a gente possa promover a alavancagem produtiva, né? A gente também pretende desenvolver na etapa de campo a definição dos planos de negócio dos territórios selecionados, uma governança territorial, planos de marketing, de comunicação, seleção de empresas âncora para agregação de valor logístico e distribuição com foco em produtos específicos, né? Então, essa é a ideia, né, do BioReg, ele está muito ancorado em produtos, né? E a definição do plano de investimentos e carteira de projetos para que, junto com os parceiros, a gente consiga implementar, né? E exemplos dessas ações de estruturação territorial vão desde a capacitação de técnicos e produtores, formação empreendedora para jovens e mulheres, aquisição de insumos, equipamentos para produção e beneficiamento, melhoria da infraestrutura, estruturação de laboratórios locais, incentivo a startups, providências de registros, patentes, licenciamentos, com a lei da biodiversidade, acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, o CTA e CIGEM. Então, a gente está atuando muito também com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e com o Ministério do Meio Ambiente e a Fiocruz, né, no Ministério da Saúde. Aqui o exemplo do que a gente vem promovendo com os centros, né, de bioeconomia e biotecnologia que a gente está promovendo em Altamira, no Alto Solimões, né, no Arco Norte, é um parque científico e tecnológico do Alto Solimões Pactas, associado a um centro de inovações, Mapati, também na fronteira, são 2 TEDs, né, com a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Federal, totalizando aí cerca de 9 milhões de reais em investimento do Ministério, e a gente aproveitando esse potencial com o CBA, né, o Centro de Bionegócios da Amazônia, fazendo os links necessários e todo o complexo de farmacêutico, farmacológico que tem desenvolvido em Manaus, toda uma cadeia que a gente busca integrar e trazer para o jogo aquelas regiões que são regiões mais excluídas, as mais profundas, as de difícil acesso, como é o Arco Norte da faixa de fronteira. Então, essa é uma perspectiva muito boa, que se linkam com oportunidades interessantes promovidas pelo governo federal, como as rotas de integração sul-americana, como essas rotas, né, especialmente as da Amazônia, elas podem nos ajudar na alavancagem produtiva e no desenvolvimento local, né, no desenvolvimento regional, e também com as oportunidades advindas do Plano da Nova Indústria Brasil, né, e existe também as perspectivas vindas, né, com fortalecimento da atuação na faixa de fronteira. Bom, esse é um exemplo que eu trouxe para todos vocês, e o Ministério também aporta, né, bastante recursos bastante significativos nas 3 regiões prioritárias da PNDR, em crédito para o setor produtivo e cada vez mais ampliando a participação da bioeconomia nos nossos instrumentos de crédito. Já tem uma série de normativos, de alterações, de aprimoramentos que a gente busca estimular esse setor, porque são recursos expressivos entre financiamento direto, financiamento da infraestrutura e incentivos, são recursos bastante expressivos e anualmente alocados nos territórios que a gente precisa de uma maior participação da bioeconomia e dos processos produtivos de baixa emissão de carbono, para que a gente consiga cada vez mais levar a sustentabilidade no seio da nossa vocação produtiva que o Brasil tem a partir de seus biomas. Então, é isso, e eu agradeço, e eu me coloco à disposição, né, para um diálogo derivado desse momento, desse encontro, e agradeço novamente a Fiocruz pelo convite para trazer as iniciativas do Ministério da Integração aqui para o debate. Muito obrigada, e me coloco à disposição, desejo um excelente evento a todos.